Olha só, eu preciso que você preste atenção nesse vídeo, porque eu vou ser rápido, até porque o sol aqui, ó, a luz aqui tá acabando. Eu vou ter que ser bem rápido nesse vídeo, só que o que eu vou falar aqui vai te ajudar a entender um pouco mais sobre os seus relacionamentos, o que não tá dando certo de repente, talvez nas suas relações amorosas. Vou falar sobre vingança, sobre sexualidade, sobre sexualização, sobre o verdadeiro problema da pornografia, porque o Instagram é muito pior, né? Consegue ser ainda pior do que a pornografia no próprio jogo dela. E eu vou te tornar a sua versão mais sedutora que você já foi na sua vida, se você prestar atenção em mim nos próximos 10 minutos. Então preste atenção nisso daqui. Sexualização é lógica de mercado. Erotismo não é lógica. É entendimento e encontro entre duas personalidades se descobrindo. Por que eu falo que sexualização é lógica de mercado? E por sexualização eu tô aqui abordando mais o conceito de objetificação. E quando você fala desse jeito, sexualização, você sexualizar uma pessoa, geralmente a gente está falando de sexualizar mulheres, mas isso acontece com homens também, principalmente meninos, tá? Principalmente meninos mais jovens, bonitos, atraentes, eles são sexualizados também, né? E quando você vê meninos de 16, 17 anos, e o jeito como muitas vezes eles são tratados na mídia, o jeito como muitas vezes eles são tratados no Instagram, e como eles são tratados por mulheres mais velhas, você descobre que não são só meninas que sofrem certos tipos de abuso, de objetificação e de sexualização. Mas quando eu falo de sexualização, de objetificação, perdão, esse conceito de que sexualização nada mais é do que essa lógica de mercado tentando instantificar, né, instagramar e tornar a coisa mais rápido possível, mais palatável possível para ser consumido o mais rápido possível, começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Se você for prestar atenção, a maioria das pessoas, quando elas estão querendo viver uma nova relação, quando elas estão conhecendo alguém, quando elas estão flertando, elas vão querer conhecer a pessoa ao longo de um processo, ao longo de uma coisa que leva um tempo, ao longo de uma coisa que tem uma cadência. Enquanto que a sexualização e muitas vezes a linguagem do flerte de muitos homens, e esse é um grande problema que me levou à construção desse canal aqui lá atrás, há muitos anos atrás, é porque na maioria das vezes, a imensa maioria dos homens só tem 3 linguagens, só 3 linguagens para tentar flertar. A linguagem pornográfica, a linguagem bruta, dura, né? A linguagem sem nenhum tipo de filtro que ela teria, que o homem teria com amigos dele, e a linguagem de autopromoção, a linguagem basicamente de anúncio, né? A linguagem quase uma copy, né? Para a galera que entende de marketing, uma linguagem muito marqueteira. E por que isso? Porque homens não são ensinados a viver esse processo do mistério que é essencial para a sedução, é essencial para a comunicação que envolve. Eu gostava de falar, quando eu falava muito sobre energia masculina e energia feminina, porque eu falava de um jeito muito diferente do que a galera fala hoje na internet, né? Da energia feminina, da mulher tem que ser submissa, e a mulher tem que ficar em casa e lavar a louça, e a energia masculina, o cara tem que pagar a conta do date e ser homem provedor e dirigir enquanto segura a perna da mulher no carro. E para mim isso não tem nada a ver com energia feminina e energia masculina. A energia masculina é um raio, é um tiro, ela vai e chega no lugar, na linguagem normal dela, na linguagem padrão dela, no que é natural para a comunicação masculina. A comunicação feminina, ela é uma onda, ela envolve, ela reproduz, ela te abraça, ela te cobre. Tanto que, quando o homem consegue misturar essa comunicação masculina dele com a comunicação feminina que ele tem, que ele consegue, que todo homem tem, quando ele consegue colocar essa energia mais feminina de uma forma interessante e atraente para otimizar e melhorar e elogiar a comunicação masculina dele, adivinha o que acontece? Ele se torna um homem envolvente, ele se torna um homem extremamente atraente, extremamente magnético. Ele se torna um homem com um poder, um magnetismo e um mistério muito interessante para muitas mulheres, porque ele consegue viver o paradoxo dele. Não à toa, homens latinos
são considerados muito atraentes por mulheres do mundo inteiro, especialmente na Europa. Agora, em 2026, a gente está vendo uma renascença, um renascimento do turismo brasileiro e da trend que o Brasil agora virou Brasil Core e tá todo mundo querendo vir para o Brasil. Mas eu já vi isso em 2010, 2011, 2012, quando as mulheres da Europa vinham para cá para conhecer, no sentido mais bíblico da palavra, os homens latinos. Porque os homens latinos têm essa coisa mais envolvente. O homem latino, até na forma dele se comunicar, na forma dele falar, na forma, no jeito dele de se expressar, no jeito dele de dançar, no posicionamento que ele tem. E isso, o homem latino, tanto o homem brasileiro, que, deixa eu te dar o spoiler, caso você se ache europeu, parceiro, você é latino, tá? Você é latino. Então, tanto o brasileiro, que é o latino que fala português, quanto os homens das outras nacionalidades latinas, que têm suas diferenças entre si também, apesar de culturalmente parecer tão distante da gente, parecidos entre si, porque eles falam a mesma língua, mas você pode ter certeza que um argentino e um colombiano não se acham iguais. Você pode ter certeza absoluta. Só que todos nós, culturalmente, temos muitas coisas em comum, incluindo essa capacidade, essa habilidade natural para o envolvimento. Sabe uma outra coisa que nós temos muito em comum? Populações enormes de homens que foram criados por mães solteiras. Homens que tiveram que ser o pai de si mesmos, que tiveram mães que tiveram que ser pais, homens que tiveram que ser o homem da casa desde muito cedo, que tiveram que assumir responsabilidade muito jovens, que aprenderam linguagem feminina na fonte, que aprenderam a comunicação e o equilíbrio e esse paradoxo na fonte, porque tiveram mães que tiveram que ser mães e pais e fazer todo o processo sozinhos. E aí esses homens conseguem ser extremamente latinos, conseguem ser extremamente envolventes, conseguem ser extremamente sedutores, porque eles fogem dessa lógica mercantilista e instagramável da pornografia. E sim, lógica instagramável da pornografia e lógica pornográfica do Instagram. É a mesma coisa, porque eles são feitos do mesmo jeito. O site pornô, ele é feito para te viciar, para você ficar ali, batendo a sua punheta, para você ficar ali, se autoflagelando não, mas se estimulando e assistir anúncios entre um vídeo e outro. E é por isso que um monte de gente no Brasil reconheceu a música do Brasil muito antes dela começar a aparecer no YouTube. E quando começou a aparecer no YouTube, nos anúncios do YouTube, as pessoas ficaram: ai, a música do Brasil. Mas por que as pessoas sabem disso? Um monte de gente já viu naquele site. E o Instagram, vocês acham que é o quê? É a mesma lógica. Só que o Instagram se finge de puritano, né? O Mark Zuckerberg se finge de preocupado com o interesse das pessoas e com o bem-estar das pessoas, e especialmente com o bem-estar das crianças e dos adolescentes. Exceto que ele fatura bilhões com golpes, fatura bilhões com bets, fatura bilhões com golpes que se fingem de bets e nada acontece feijoada porque o cara tá sentado em cima de não sei quantos bilhões de dólares e a maior base de usuários do mundo. Então ninguém vai conseguir tocar nele. Mas essa lógica mercantilista de transformar a atração num processo imediato, o que você vê os caras Red Pill falando? Ah, não, você não tem que fazer nada, você não tem que aprender nada, você não tem que aprender a conversar, você não tem que aprender a ter assunto, você não tem que aprender a se comunicar com as pessoas. Se você simplesmente for bonito, imediatamente a mulher vai decidir, ela vai tomar a decisão. O problema dessa lógica de mercado que é promovida por esses caras e também pelos bilionários que estão por trás dessas redes sociais é um só: a atração de verdade não funciona assim. A mulher pode ter curiosidade, achar o cara interessante, mas se ela não se sentir segura e se não tiver aquele botão de volume que a gente dizia antigamente que o homem é um interruptor de liga e desliga e a mulher é um botão de volume, não, os dois são botões de volume, tanto você quanto ela. Lembra daquele momento em que você estava animado de conhecer alguém, ou alguém que passou um pouco despercebida por um tempo por você, mas depois você percebeu que ela era incrível, que era uma mulher muito interessante,
que era muito atraente. Ou de repente ela se arrumou um pouco mais e você percebeu, nossa, ela consegue exalar um poder e expressar uma coisa muito, né? Muito caraca, meu. A sedução mora nesse caraca, meu. A sedução mora no momento em que o misterioso começa a ser revelado e você sabe que existem mais mistérios a serem revelados. É por isso que tanta gente fala de você não acabar com o mistério, não mostrar coisa demais. Putz grila, cara! Os caras há centenas de anos criaram toda uma indústria de um tecido que você bota no corpo das mulheres, que cobre elas e torna elas mais sexy do que se elas estivessem peladas. Torna elas mais sedutoras do que se elas estivessem nuas. Por que será? Uma indústria muito mais antiga do que o que esse pessoal está fazendo na internet, do que essas redes sociais estão fazendo. Então presta atenção nisso, cara, porque isso... E mulher, se você estiver assistindo isso também, presta atenção nisso porque isso daqui é extremo. Mulheres estão engajando cada vez mais nessa sexualização e nessa objetificação, porque fica muito difícil você romper o ruído e transmitir sinal sem engajar um pouco nisso. É uma decisão difícil, tá? É uma decisão que eu fico às vezes feliz de ser homem e não ter que fazer. Porque é uma decisão difícil. Elas sabem que seria muito mais fácil se elas estivessem fazendo a mesma coisa que elas estão fazendo com algumas fotos a mais de biquíni, com algumas fotos de lingerie, com um ensaio sensual, fazendo uma voz um pouco mais doce, um pouco mais solta, um pouco mais sexy, num vídeo, num Reels, ou falando no WhatsApp. Elas sabem disso. E aí algumas decidem fazer isso até um certo limite, ou dentro dos limites do que é aceitável para elas, enquanto outras decidem não fazer. E nenhuma das duas está certa ou errada. São decisões baseadas no nível de sinal que você precisa colocar para fora para poder expressar o que você quer expressar. Isso sempre me lembra da minha amiga que tem uma loja de roupa até hoje, há 10 anos, há mais de 10 anos que eu conheço ela. E ela tem uma loja de roupa em que o marketing dela é literalmente ser muito gata e ficar muito bem em qualquer roupa que ela coloca. E daí ela vai comprar roupas em São Paulo, numa importadora. Essas roupas vêm da China. E o marketing dela é o Instagram pessoal dela. Ela vai, posta uma foto, pá, faz o biscoito dela. Os caras ficam comentando e ficam elogiando e ficam mandando mensagem pra ela no DM. E daí entra um jogador de futebol. E aí entra o cara lá o artista lá de Minas Gerais, o jogador de futebol de São Paulo, vindo falar com ela nos comentários do post. Daí as meninas vêm perguntar: nossa, mas você é muito gata, caramba, olha só que inveja e tal. Ela fala: não sou eu, são as minhas roupas, são as roupas da minha loja. Então, de certa forma, eu não julgo as mulheres que acabam tomando essas decisões. Eu não sei se eu tomaria uma decisão parecida se eu fosse mulher. Eu não sei, não tenho como saber. Mas o ponto todo e isso daqui é o ponto central. Você vai transformar completamente as suas relações pessoais, profissionais, todo tipo de relação, quando você entender a verdadeira potência da tua energia sexual, da tua expressão, da tua comunicação sexual, e entender como fazer esse processo de tradução do misterioso para o revelado, porque a sedução inteira mora aí, nessa transcrição do misterioso para o revelado e para a sensação de que existem mais mistérios a serem revelados no futuro. Esse é o grande segredo. Essa é a grande chave, que quando você girar, caralho, tudo vai começar a fazer sentido. Enfim, mas é só um ponto que eu achei importante trazer, porque eu vi vídeos sobre isso. Tá tendo toda uma discussão agora em 2026, para contextualizar, em março de 2026 está tendo toda uma discussão entre um cara que foi parceiro da minha antiga empresa, que até hoje fala sobre relacionamento, que até hoje fala sobre sedução, e mais um desses caras aí que fala que não, é só você ser bonito e destacado. E daí, obviamente, meu antigo parceiro está jantando ele nos comentários, está jantando ele na lógica, porque eu sempre me juntei com pessoas inteligentes, então é normal que isso acontecesse. E a real é essa, cara. A real é que todas as suas comunicações, tá? Todas as suas comunicações são processos de você revelar
um caminho emocional que a pessoa tem que seguir, o que ela está seguindo, o que vocês dois estão seguindo, de preferência que vocês dois estejam seguindo juntos ao longo do tempo, tá bom? E porque senão, cara, esse vídeo aqui teria 30 segundos. As melhores músicas teriam 2 segundos. Ia ser só uma nota. Pã! Acabou. Se a graça fosse acabar, se a graça fosse tudo ser revelado, se a graça fosse tudo ser instantâneo, pensa no seu álbum de música preferido. Pensa na música que você mais gosta na vida. Ela ia ter uma nota. Pã, 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 pã. Ia ter uma nota. O álbum ia ser isso. Pã, pã, pã. Pã, 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 pã. Acabou o álbum. Os melhores livros iam ter uma letra. Os prêmios da Academia Brasileira de Letras iam ser dados para escritores que escreveram a letra. Né? Paulo Coelho. A grande obra de Paulo Coelho. Monteiro Lobato escreveu B. A grande obra de Monteiro Lobato. O segredo da verdadeira comunicação envolvente está nessa tradução do misterioso, que você pode chamar de feminino. Não gosto muito dessa definição, mas você pode chamar assim se quiser. Do misterioso feminino para o revelado masculino. Masculino também entre muitas aspas, tá? Porque tanto o masculino quanto o feminino conseguem muito bem ser os dois. Pelo contrário, a mulher que tem uma presença masculina, considerada masculina forte, uma mulher que consegue mostrar características que normalmente seriam mais interessantes para o homem, e ela consegue envolver isso dentro do pacote da feminilidade dela, ela é extremamente sensual, assim como o homem que consegue ser sensível, consegue ser educado, consegue ser gentil, sem perder a essência masculina dele, é extremamente sedutor. Com detalhe, se você for uma pessoa extremamente sedutora, sensual, interessante, atraente, você também vai vender mais, você também vai trabalhar melhor, você também vai ser um melhor líder, você também vai se comunicar melhor em todas as outras áreas do que quer que seja que você for fazer. Faz sentido isso? Sim ou não? Saudade de falar isso, saudade de fazer um conteúdo sobre relacionamentos. Tô num lugar bem alto no Rio de Janeiro, tô em Santa Teresa agora. Aqui atrás eu não sei se dá pra ver. Eu tô conseguindo ver a Central do Brasil. Tô conseguindo ver o centro do Rio. E tô olhando pra Niterói, eu acho. A gente vai fazer uma produção aqui hoje. Mas eu quis parar pra fazer esse vídeo com vocês pra gente conversar sobre isso. E principalmente, cumprir o que eu tinha combinado. A gente vai falar sobre todas as áreas da comunicação aqui hoje. A gente vai falar de todas as áreas da comunicação a partir de agora nesse canal. Tanto da parte de como que você vai falar publicamente na internet, como que você vai falar no teu ambiente de trabalho, como que você vai falar dentro do seu relacionamento amoroso, com seus familiares, suas amizades, enfim. Só estou muito feliz de conseguir botar isso para fora, porque eu estava sentindo de falar isso há muito tempo e eu achei a oportunidade, eu aluguei a câmera, eu estava com uma luz boa, estou num cenário bonito. Eu queria que desse para ver o pôr do sol daqui, mas vai ficar para uma próxima, beleza? Sou o João Vitor, da Nave Filmes. Com muita saudade de vocês que eu tava. E eu te vejo no próximo vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários seu feedback e se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até mais.